Toda atividade possui diversas técnicas que podem ser utilizadas para alcançar os objetivos propostos, ou seja, impactarem positivamente na produtividade. Na ovinocultura isso não é diferente. Temos diversas ferramentas ao nosso dispor, algumas mais caras e que nem sempre são certeza de bons resultados, como por exemplo a inseminação artificial em tempo fixo. Lembrem do episódio sobre formas de reprodução, que citamos muitos fatores que interferem na reprodução e na utilização dessa técnica. Temos outras que podem ou não ser economicamente viáveis, como por exemplo o creep feeding, que é fornecer uma ração em um coxo privativo só para cordeiros, que depende do custo da ração e vai ter anos que vai ser mais ou menos propício. Mas na ovinocultura a gente tem pelo menos duas técnicas que têm custo zero e um impacto muito grande. A primeira se chama método Famacho, descoberta lá no início dos anos 90, e a gente vai ter um episódio só para ela. O de hoje é sobre score de condição corporal. A gente vai ver escrito por aí ECC, que é a abreviatura. É uma técnica que reúne todos os pré-requisitos para ser indispensável, porque ela é de fácil execução, é simples, é clara, é rápida, não tem custo nenhum, ninguém gasta R$1 para fazer e tem um altíssimo impacto. Mais do que isso, ela ainda vai nos auxiliar com informações que vão nos ajudar a entender as condições do nosso campo, da nossa sanidade e, claro, da nutrição. Infelizmente, ela não é tão usada pelos produtores. Eu particularmente não sei porquê. Talvez por ser tão simples, alguém pode achar que ela não é tão impactante. E claro, como toda técnica, vai ter alguns detalhes que a gente vai precisar conversar e é por isso que a gente está aqui hoje. Avaliar a condição corporal, sentir se o animal está com um bom acabamento, com musculatura, com gordura, sempre foi utilizado na ovinocultura, mas sempre muito atrelado ao abate e ao consumo. O campeiro, antes de abater o animal para consumir, coloca eles todos na mangueira e vai passando a mão, vai apertando, fazendo leve pressão sobre o lombo do animal para sentir se aquele animal está mais cheinho, está mais preenchido. Esse seria o escolhido, aquele que tivesse mais preenchido. A técnica do score de condição corporal é uma adaptação disso, trazendo para a rotina dos manejos essa avaliação, classificando os animais através de pontuações que vão de 1 a 5 e ajustando essa pontuação, que é uma informação muito importante, em como esse animal deveria estar. Dessa forma, nos ajudando na tomada de decisão antes de momentos importantes na produção. Essa pontuação de 1 a 5 é onde 1 é o animal muito magro e 5 o animal muito gordo. Ambos são indesejáveis dentro de um sistema de produção. O 1, porque é um animal que está passando fome, muito magro, vai contra o bem-estar animal. Além disso, ele não vai conseguir produzir, terá sérias dificuldades e nos mostra que o nosso manejo alimentar está ruim e que é preciso melhorar. E o 5, porque também não é bom termos animais obesos. Esse animal nos mostra que estamos com sobra de alimento, ou seja, poderíamos ter mais animais nessa mesma área. E o excesso de peso também tem impacto negativo na reprodução. Essa fêmea vai ter dificuldade de emprenhar, caso emprenhe, ela ainda vai ter dificuldade na aparição, alta probabilidade de parto distóxico, que é aquele parto difícil. Ou seja, o fato é que a gente vai ter que evitar sempre os extremos, o 1 e o 5. O score ideal, na grande maioria dos casos, vai ser o 3, que é o meio termo. Se nós tivermos um sistema de produção onde conseguimos manter nossos animais no score 3 durante o ano, é sinal que ele está bem ajustado e com condições de ser produtivo. Para fazer a técnica é muito simples. É palpar as vértebras, que são os ossos da coluna, na região lombar, então são as vértebras lombares, logo depois que passam as costelas, então, região do lombo. Nas extremidades, nas pontas, ela tem uma ponta em cima, que passa bem no meio do lombo do animal, e ela tem pontas laterais. Então essa vértebra lombar vai ter extremidades laterais e extremidades em cima. A ponta de cima se chama apófise espinhosa, e a lateral se chama apófise transversa. Todos esses nomes fazem parecer mais confuso do que realmente é. Na verdade, então, é só palpar essa região e sentir o quanto esses ossos estão proeminentes, estão destacados, estão saltados, e o quanto tem de cobertura, de preenchimento, tanto de músculo quanto de gordura. Quanto mais osso e menos músculo e gordura, menor o score. O score 1, os ossos estão saltados, tu leva a mão e já sente ele, porque não há preenchimento de músculo, não há qualquer gordura. Já no score 2, os ossos ainda estão saltados, mas ao levar a mão e passar os dedos, já se nota um preenchimento de músculo. No 3, já é preciso fazer uma pressão para sentir essa ponta desses ossos.
esse osso já não é mais tão pontiagudo, ele já está levemente arredondado, porque ali já começa a ter uma camada de gordura, e entre as pontas tu vai ver que já vai ter preenchimento de musculatura. No 4, essa pressão para sentir já não dá mais certo. A gente vai ter que fazer ainda mais pressão e mesmo assim a gente vai sentir bem de leve essa ponta de osso, porque a gordura já é maior, porque já tem bem mais musculatura preenchendo. E o 5, além de não sentirmos nada, nem só fazendo pressão, toda a musculatura e gordura se sobressai, a ponto até de criar uma fossa. O score 5 e 1 são mais fáceis de identificar. A maior dificuldade normalmente está do 3 para o 2 e do 3 para o 4. Mas é muito simples. No nosso Instagram a gente vai colocar algumas imagens aí para ilustrar e tentar ajudar. Bom, e se a pergunta é, não dá para fazer isso só olhando? A resposta é não. É preciso pôr a mão, é preciso sentir, porque na ovinocultura a lã induz muito ao erro. Mesmo uma lã baixa já faz parecer que os animais estão com um score diferente do que realmente estão. Mas como falamos, é tão simples, é tão rápido, é tão prático, que isso a gente faz sem nenhum problema, junto com outros manejos. Sempre que a gente está conduzindo o animal na mangueira, já aproveita, vai levando a mão, vai conduzindo, já passa a mão, vai avaliando e já vai mensurando o score de condição corporal. Fazer a técnica vai dar ao produtor uma informação muito importante. Que claro que é uma avaliação subjetiva, mas que tem uma acurácia, uma precisão suficiente para estimar o nível nutricional e o potencial de produção dos animais com um único procedimento. Isso vai servir como base para a tomada de decisão, sempre na busca de alcançar os objetivos da propriedade. Teremos informações como a necessidade de aumentar ou reduzir a oferta de alimento, se nosso campo está muito povoado, ou se está pouco povoado e subutilizado, ou se daqui a pouco teremos que oferecer uma suplementação estratégica para determinados animais. E isso pode ser feito não para todos, mas para aqueles que precisam. Aqui é um ponto importante. Todo sistema de produção é composto por multifatores. Nutrição é muito importante, mas vem junto com a sanidade, com a gestão, com anotar, etc. Então sempre é preciso fazer uma análise de um todo. Se todas as minhas ovelhas estão magras, é indicativo que eu preciso revisar meu sistema de alimentação, meu manejo, minha sanidade. Talvez eu esteja com muitos animais na mesma área, a competição por alimento esteja muito grande, talvez eu possa ter um problema sanitário concomitante. E aí não adianta ter muitos animais e ser pouco produtivo. Mas, se apenas alguns animais estão com baixo score, isso pode ser indicativo que esses ou sofreram maior desafio, ou são menos produtivos, ou pode até estarem com alguma enfermidade. Então sempre precisa fazer uma análise geral da situação. Tendo esse cuidado da avaliação de um todo, o score de condição corporal pode servir até como critério de seleção ou de descarte de animal. Descarte naqueles casos em que todos os animais contemporâneos estão indo bem e a gente tem poucos animais que estão indo mal, que estão com baixo score. E seleção no caso oposto, quando a gente está vendo que a maioria dos animais está com baixo score, mas mesmo assim a gente tem poucos que estão indo bem. Isso mostra que esses podem ser selecionados da mesma forma que mostrava que aqueles poderiam ser descartados. E além disso, a avaliação do score de condição corporal nos ajuda a ser mais produtivo nos diferentes momentos da vida dos animais. Isso porque sabemos que diferentes momentos, diferentes etapas produtivas, têm necessidades diferentes. E aqui a gente vai falar de dois momentos chaves. O primeiro é pré-acasalamento, ou seja, antes da estação de monta, e o segundo é o pré-parto. Pré-acasalamento é aquele momento onde faremos a seleção das matrizes que colocaremos em monta na próxima estação, pelo menos 60 dias antes do encarneiramento. Nossas matrizes então estão saindo do desmame, acabaram de criar seus cordeiros, naturalmente perderam um pouco de score de condição corporal, o que é fisiológico, natural, compreensível, que durante esse momento, o aleitamento, a matriz perca um pouquinho de score. Por todas as questões da aparição e também porque o leite é um alimento que demanda muita energia. Mas conforme o cordeiro vai consumindo menos, vai passando aquele pico de lactação e vamos encaminhando para o desmame, é também provável que essa matriz comece a recuperar a score. A gente quer que ela chegue no momento do encarneiramento com score 3. Então, 60 dias antes, a gente vai dividir o nosso rebanho em pelo menos 3. Uma parte, essas que já estão com score 3, ou seja, essas precisam apenas manter, então elas podem ir para um campo com uma oferta média de pasto. Teremos outra parte, que são aquelas que estão com score acima de 3, o que seria difícil de acontecer,
mas caso tenham, essas podem ser direcionadas para um campo com uma oferta mais ajustada, e a gente vai ter aquelas com score abaixo de 3. Essas precisam ser encaminhadas para um campo com boa oferta de alimento. Notem como isso vai nos auxiliar. Primeiro porque no momento do encarneiramento a gente vai ter todas as matrizes com score ideal, que é o 3. Segundo, nos ajuda na viabilidade econômica do processo. E aqui a gente está sempre tocando nesse tema, no negócio ser viável. Por exemplo, se a gente tivesse 300 ovelhas e a gente precisasse fazer uma pastagem para as 300 ovelhas pré-encarneiramento, ou suplementar essas 300 ovelhas, comprar ração para elas, isso pode comprometer toda a lucratividade do negócio. Agora, se dessas 300, 50 estão com baixo score de condição corporal, bom, aí já não é mais uma pastagem para 300, é para 50, é 6 vezes mais barato, é 16% só do rebanho. Aí já é possível, aí já é mais viável. Ou daqui a pouco, não são nem 50, são 10. Bom, aí eu posso adotar o método como um critério de descarte, como a gente falou há pouco. Mas claro, sempre olhando o sistema como um todo. Daqui a pouco essas 10, todas elas podem ser mães de gêmeos, tiveram partos gemelares, criaram seus cordeiros, desmamaram ótimas crias, deixaram muito para o nosso sistema produtivo, e aí se justifica fazer todo o investimento de suplementar elas ou fazer uma pastagem. As ovelhas com score abaixo de 3 antes do acasalamento precisam então de uma melhor oferta de forragem ou suplementação. Inclusive, essa melhora pode aumentar sua taxa de ovulação e concepção. Outro ponto é que durante o acasalamento, durante a estação de monta, a gente não tem a perda de score de condição corporal, no mínimo uma manutenção. A gente não pode confundir isso com uma outra técnica chamada flush, que a gente usa pré e durante o encarneiramento, mas que também é tema para outro episódio. Outro momento chave então é o pré-parto. Aqui precisamos da mesma forma evitar animais com baixo score, que é um péssimo sinal, pois é indicativo que elas perderam peso durante a gestação, vai parir sem reserva de energia para lactação, possivelmente vamos ter crias fracas, alta mortalidade perinatal, assim como a gente não quer animal obeso, que provavelmente vai ser problemático na hora do parto também. Novamente aqui faremos a observação durante os meses da gestação e avaliando o nosso sistema, tomando as decisões sobre as informações que o score vai estar nos proporcionando. No pré-parto queremos fêmeas com score de 3 a 3,5, não mais do que isso. A não ser fêmeas com gestação múltipla, essas podem estar com score 4, mas lembra, score 5 é indesejável. E lembra também que pós-parto a gente vai ter uma perda de score de condição corporal, que é natural e fisiológico. Então, o nosso objetivo com score de condição corporal, todo o nosso trabalho é para que a gente tenha animais bem nutridos, porque sabemos que a nossa produtividade depende dessas boas condições. E isso tudo vai refletir lá na frente em maior sobrevivência de cordeiro, melhores vendas e maior lucro, porque tudo faz parte de um processo. Esses animais vão conseguir emprenhar, vão conseguir gestar melhor, vão parir cordeiros com bom peso ao nascer, vão ter condições de fazer o aleitamento, por consequência a gente vai ter cordeiro com bom peso ao desmame, e o ciclo se renova quando novamente a gente vai encaminhar então esses animais para a próxima reprodução. Bom, esse foi o nosso 13º episódio sobre score de condição corporal. Uma técnica muito simples, muito fácil de ser executada, que não requer nenhum custo e que pode ser muito impactante para o nosso sistema produtivo. Temos um encontro na semana que vem para falar do nosso 14º episódio, que vai ser a estação de monta. Meu nome é Ney, junto comigo nesse projeto está a Vanessa, e eu queria aproveitar também para convidar todos vocês a entrarem em contato conosco através das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como Mais Ovinos.